Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Aplicada. Na videoaula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a indústria de celulose e papel, que corresponde ao módulo 2 do nosso livro-texto de Química Aplicada. O papel é um produto renovável, reciclável e biodegradável, cujo ciclo de vida está diretamente relacionado ao meio ambiente. No Brasil, cerca de 100% da celulose utilizada como matéria-prima na produção do papel tem origem em florestas plantadas. Consequentemente, a busca pela sustentabilidade faz parte da gestão de negócios das indústrias de celulose e papel no Brasil. O uso sustentável de recursos naturais, como o solo e a água, é prioridade estratégica do setor e tem como objetivo garantir a viabilidade do cultivo florestal e, assim, perpetuar suas atividades. A biodiversidade também tem sido bastante discutida pelas indústrias de celulose e papel, as quais buscam boas práticas socioambientais por meio de uma produção mais limpa e o uso diversificado das florestas plantadas de forma a aumentar os benefícios sociais. Atualmente, não há registro de derrubada de árvores nativas para a fabricação de papel, sendo que 100% da madeira usada tem origem em florestas plantadas de eucalipto e pino. A seguir, nós temos um gráfico que representa a produtividade e rotação média no Brasil versus outros importantes produtores mundiais no ano de 2016. Nesse gráfico, podemos visualizar a produção de eucalipto em azul escuro e pinos em azul claro, bem como a rotação em anos de eucalipto em verde escuro e de pinos em verde claro. Podemos observar com facilidade que o Brasil é um dos principais produtores, é o que apresenta a maior produtividade, em torno de 35 metros cúbicos por hectare ano para o eucalipto e 30 metros cúbicos hectare anos para o pino. Uma outra coisa que merece destaque é que, embora tenha uma alta produtividade, ainda apresenta uma baixa rotação média em relação a outros países que apresentam baixa produtividade. Quanto à área de árvores plantadas no Brasil em 2016, nós temos um total de 7,84 milhões de hectares plantados, sendo que 5,67 milhões de hectares correspondem a plantações de eucalipto e 1,58 a plantações de pino. Se nós observarmos como estão distribuídas por estados essas plantações, podemos observar que um dos principais produtores ou estados que planta eucalipto e pinos no Brasil é o estado de Minas Gerais, seguido aqui por Mato Grosso do Sul e pela Bahia. Além disso, se formos observar a composição da área de árvore plantada por tipo de propriedade, nós vamos observar que 34% dessas plantações são destinadas para celulose e papel, sendo as demais para produtores independentes, siderurgia e carvão vegetal, investidores financeiros, papéis de madeira e piso laminado, produtos sólidos de madeira, entre outros. Na última década, que corresponde ao período de 2006 a 2016, a produção nacional de celulose aumentou em 7,6 milhões de toneladas, que representa uma taxa anual de crescimento de 5,3%. Esse incremento foi acompanhado pelo aumento das exportações para países da Europa e para a China, enquanto que o consumo interno praticamente não se observou variação. Na imagem a seguir, nós podemos observar que 69% da celulose brasileira em 2016 se destina à exportação e apenas 31% ao mercado interno. Na sequência, podemos observar também
que as exportações na década de 2006 a 2016 de celulose no Brasil só vem crescendo, chegando a 12,9 milhões de toneladas, sendo que a produção total é de 18,8 toneladas de celulose. O consumo doméstico praticamente se mantém constante e as importações têm valores aqui desprezíveis. Isso faz com que o Brasil seja o segundo maior produtor de celulose, com 18,8 milhões de toneladas ao ano, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 48,5 milhões de toneladas. Em relação ao segmento de papel, a produção registrou uma alta de 1,7% ao ano, no mesmo período, ou seja, de 2006 a 2016, impulsionada pela demanda interna, que cresceu a uma taxa média de 1,5% ao ano. Porém, houve uma desaceleração nos últimos 2 anos. De forma semelhante à análise que fizemos no gráfico anterior, podemos observar que aqui as exportações são bem menores. Nós exportamos bem mais celulose do que papel. O Brasil é um país de commodities, ele não trabalha com produtos acabados. Então, por isso, essas exportações são bem menores. As importações já são mais significativas. O consumo médio se mantém constante e a produção também é bem menor do que a de celulose. Quanto ao destino desses papéis produzidos, 20%. Ocorre aqui uma inversão, vocês podem perceber bem nesse gráfico, porque 20% destinam à exportação e a grande maioria, 80%, destina ao mercado interno. Tudo isso faz com que o Brasil seja apenas o 8º produtor de papel, ficando atrás de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, Coreia do Sul e Canadá. Na 8ª posição, com 10,3 milhões de toneladas no ano de 2016. Segundo a Bracelpa, que é a Associação Brasileira de Celulose e Papel, o Brasil alcançou destaque no mercado global de celulose e papel por causa do seu manejo florestal sustentável, aliado ao desenvolvimento tecnológico e genético, os quais são pilares da competitividade mundial. Todos esses fatores têm levado a uma alta produtividade e alta qualidade da madeira nos últimos anos. Isso tem atraído muitos investimentos para o Brasil, que faz das florestas plantadas um grande aliado para o desenvolvimento tecnológico. Como consequência disso, podemos citar alguns benefícios oriundos do manejo florestal sustentável, tais como áreas degradadas sendo recuperadas, agricultura mais eficiente, a otimização do uso de áreas com ocupação humana, a diminuição do impacto relacionado ao CO2, a estimulação dos produtores, a contribuição para preservar e manter a biodiversidade e a contribuição para a preservação da erosão do solo e assoreamento dos rios. Existe, portanto, uma grande variedade de papéis, sendo que as 3 maiores produções são papel offset, papel branco, papel muito utilizado em escritório, né? O papel kraftliner, esse papel pardo, que vocês vão identificar aqui como sendo um papel para envelopagem, para embalagens, e o papel fluting, que é esse papel aqui no destaque, vocês vão perceber que ele apresenta uma espécie de sanfona, que é também usado para embalagem, para caixas, para absorção de impacto. A soma das toneladas produzidas desses tipos de papel, desses 3 tipos de papel, perfazem quase 50% da produção brasileira no período de 2009 a 2010. Infelizmente, para esse dado aqui, não tenho uma estatística mais recente, apenas de 2009 e 2010. Mas para esses anos, perfazem 50%. Na tabela 7.6, nós temos listados aqui os principais tipos de papéis produzidos em toneladas nos anos de 2009 e 2010, para que vocês possam ter uma ideia do grande leque de
possibilidades de papel que podem ser produzidos e destacando aqui justamente os papéis offset com suas toneladas produzidas em cada ano correspondente, o papel Kraftline e o papel Fluting. Não podemos esquecer de mencionar o insumo indispensável à produção da celulose e papel, que é a água, um recurso natural de valor inestimável e que é considerado estratégico para o desenvolvimento do setor econômico. Além disso, ela é vital para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos, químicos, pois está diretamente ligada ao equilíbrio dos ecossistemas. A indústria de celulose e papel usa água desde o cultivo das mudas de eucalipto ou pinos até o processamento industrial de fabricação da polpa e, finalmente, na produção do papel. Consequentemente, a água é um bem inestimável para o setor e, por isso, vem se praticando o reuso desse bem de forma a reduzir os custos de produção e também tentar minimizar a carga de poluentes gerados pelo seu tratamento. Para exemplificar tudo isso que acabamos de falar, eu apresento o balanço hídrico da indústria de celulose. Isso porque, em consequência das tecnologias empregadas pelo setor, 3/4 do volume de água necessário para o processo fabril deixam de ser captados, ficando disponíveis para outros usos. A gente pode observar aqui, na captação da água industrial por tonelada de celulose, que nas últimas décadas houve uma diminuição representativa da quantidade de água empregada. Em 1970, utilizava algo em torno de 180 a 200 metros cúbicos e em 2015 esse valor caiu aqui 5 vezes, chegando a 22 a 40 metros cúbicos por tonelada. Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, ou seja, uma caixa d'água. Do volume total de água captado, e aqui é representado como 30 metros cúbicos por tonelada, 80% retornam ao ponto de origem, ou seja, 24 metros cúbicos por tonelada são lançados como efluente tratado ao rio, retorna ao rio. 19,7% são evaporados na atmosfera, corresponde à água evaporada, isso representa 5,9 metros cúbicos por tonelada, e apenas 0,3% de água captada fica no produto final, ou seja, 0,1 metro cúbico por tonelada, fica absorvida no produto final. A água dos reservatórios é reutilizada por 5 ciclos e depois tratada para retornar ao rio, ou seja, essa água é captada, pode ser reutilizada aqui nesse reservatório sustentável de água por até 5 ciclos para depois, sim, ser tratada e retornar aqui ao seu ponto de origem, que é o rio. Então, como é que ocorre essa fabricação da polpa de papel? O processo de deslignificação de cavacos de madeira foi originalmente patenteado em 1854. Lembrando que os cavacos é essa madeira triturada, são pedaços menores de madeira. Esse processo utiliza um método químico chamado de polpação, ou processo soda, que emprega uma solução alcalina forte de hidróxido de sódio para dissolver a lignina da fibra de celulose, ou seja, deslignificar o cavaco. Em 1865, uma nova patente incorporou ao processo de incineração do licor de soda gasto na recuperação do álcool e, em 1866, entrou em operação a primeira fábrica utilizando o processo soda. Entretanto, atualmente poucas fábricas no mundo operam com esse tipo de processo, da forma como ele foi inicialmente proposto. Em parte devido ao alto custo do processo soda, em função do uso de carbonato de sódio na fornalha de recuperação, o que levou à sua substituição pelo sulfato de sódio, que é bem mais barato, dando origem ao chamado processo Kraft, que foi idealizado por C.J. Dow. Durante a adição
do sulfato de sódio, ele é reduzido a sulfeto, ou seja, sulfeto de sódio, pela queima do licor e, e esse sulfeto de sódio ele vai acelerar o processo de deslignificação da polpa mais resistente. Consequentemente, em 1884, o processo foi novamente patenteado e em 1885 ele foi utilizado comercialmente na Suécia para polpação. Desde então, muitas fábricas de soda se converteram para o processo Kraft para poderem competir com o processo sulfito, que é outro processo que nós apresentaremos no final dessa aula. Porém, um dos grandes problemas do processo Kraft, em comparação com o processo sulfito, era a necessidade de recuperar os produtos químicos da polpação, pois então ele não seria tão competitivo economicamente como o processo sulfito. Mas somente depois de várias modificações do processo Kraft e com a inserção de uma etapa de branqueamento em múltiplos estágios, foi que em 1950 o processo Kraft passou finalmente a ter destaque no setor de celulose e papel. No processo Kraft, os carboidratos de madeira são atacados a uma temperatura relativamente baixa, ocasionando a eliminação de grupos acetila antes que alcance a temperatura máxima de cozimento. A reatividade dos polissacarídeos varia dependendo de sua acessibilidade e de sua estrutura. Em seguida, nós temos então uma representação resumida de como ocorre o processo Kraft. Inicialmente, nós temos a inserção dos cavacos e do licor branco, que é composto pelo sulfeto de sódio e pelo hidróxido de sódio, num reator para que ocorra a polpação, uma etapa que também é conhecida como cozimento. Essa etapa vai gerar como produto o licor misturado com os cavacos cozidos. Em seguida, esse material vai para uma etapa de lavagem, onde se adiciona a água de lavagem e se retira a celulose após essa lavagem. Como subproduto dessa etapa, nós temos o que chamamos de licor negro ou residual, que nada mais é do que a madeira dissolvida, que basicamente com lignina, a lignina que foi dissolvida, mais os reagentes utilizados aí inicialmente no meu licor branco. Esse material então vai para uma etapa de evaporação, dando origem ao licor negro concentrado, que vai ser tratado por uma etapa de combustão, gerando o licor verde, que é formado por sulfeto de sódio e carbonato de sódio. Em seguida, esse material vai ser tratado com carbonato de cálcio, dando origem à lama de cal, passando por uma etapa de calcinação, que dá origem à lama, que vai ser novamente tratada com óxido de cálcio, na etapa de calcificação, para regenerar então o meu licor branco, ou seja, transformar o carbonato de sódio em hidróxido de sódio e restabelecer o licor branco aqui na minha etapa de polpação, restabelecendo o meu ciclo de reação. A obtenção da polpa celulósica de eucalipto se dá quase totalmente por meio do processo Kraft. A gente tem uma imagem da polpa celulósica de eucalipto. Como vimos, essa técnica utiliza a solução de hidróxido de sódio e sulfato de sódio, lembrando que esse sulfato vai ser transformado em sulfeto, misturando os cavacos de madeira em alta temperatura. Temos então a degradação da lignina, separando as fibras e deixando principalmente a celulose e a hemicelulose para serem usados na fabricação do papel. Contudo, as reações que ocorrem no processo Kraft de polpação são muito complexas e não totalmente entendidas. O que sabemos até o momento é que a lignina incrustada nos cavacos de madeira é quimicamente quebrada em fragmentos menores pelos íons hidroxila e hidrosulfito, presentes no licor de polpação. Os fragmentos de lignina são então dissolvidos como íons fenolatos ou carboxilatos. E uma parte dos carboidratos, as polioses, é também atacada quimicamente e dissolvida. Em geral,
80% da lignina e 50% das polioses são dissolvidos durante o cozimento típico de polpa branqueável. Por outro lado, ocorre uma menor dissolução de outros tipos de carboidratos, cerca de 10%. Para representar, então, o processo de polpação, nós temos o esquema a seguir, onde nós partimos da nossa madeira, que vai ser triturada até formar os cavacos. Nós ampliarmos aí essa imagem dos cavacos, nós vamos poder observar que eles são formados estruturalmente por celulose, lignina e hemicelulose. A lignina é essa estrutura mais complexa, seguida da celulose e da hemicelulose. No entanto, a gente pode ter uma representação mais simplista dessa estrutura, que é a representação que empregamos no livro, onde temos a lignina agregada aos carboidratos. Carboidratos que são formados, são as estruturas básicas que formam a celulose e a hemicelulose, como podemos ver aqui nessa representação superior. O que ocorre é que o OH- e o SH- atacam esse material, essa lignina, em contato com os carboidratos. Por sinal, essa lignina tem esse nome provavelmente porque ela que dá liga aqui à minha estrutura formada por celulose e hemicelulose. E o ataque desse material por OH- e SH- quebra, então, dissolve essa lignina, formando íons carboxilatos e fenolatos, e libera, então, minha celulose e hemicelulose, que é o material base para a polpa de celulose. A estrutura da celulose é formada pela polimerização de moléculas, como vimos no capítulo anterior, quando falamos de polímeros. Nós temos como monômero da celulose, que é um polímero natural, assim como o amido, nós destacamos na última aula. Temos como monômero a beta-glicose ou hexosana, que vai ser polimerizada por meio de ligações de beta-1,4-glicosídicas para formar, então, a minha estrutura de celulose, que é uma poliglicose. Como podemos observar na representação, a polpa, formada basicamente por celulose, ela pode ser usada para a fabricação de papel devido à sua característica fibrosa. Nós detalharemos no slide seguinte. Em geral, a celulose tem massa molecular variável, com fórmula empírica C6H10O5N, com o valor mínimo de N, que é o grau de polimerização, igual a 200. Tipicamente vai de 300 a 700, mas que pode passar de 7.000. As múltiplas ligações de hidrogênio entre os grupos hidroxila das diferentes cadeias justapostas de glicose faz da celulose uma estrutura linear e fibrosa. Outra característica interessante da celulose é sua impenetrabilidade em relação à água, tornando-a insolúvel nesse meio. E como ocorre então o processo de preparação dessa polpa? Nós temos então aqui um esquema simplificado. Inicialmente, a madeira passa por um picador para gerar os cavacos. Em seguida, ela vai para um digestor, que é onde propriamente ocorre o processo de polpação. No caso aqui, nós planejamos o processo Craft, digestor contínuo, para em seguida passar por uma etapa de depuração e branqueamento para adquirir as características mais atrativas. Nessa etapa que temos como subproduto o licor preto, e lá no processo craft vai ser tratado para restabelecer o licor branco. E após essa etapa de depuração e branqueamento, nós temos que a polpa vai para uma secadora de celulose, seguindo para uma máquina de papel, tendo como produto uma massa marrom para a produção de papel ou celulose. Por fim, caso seja necessário, nós temos uma etapa de acabamento do papel, caso tenhamos que utilizar um papel mais nobre. Em seguida, nós temos um esquema mostrando a metodologia do processo utilizado na preparação da polpa de papel. Partindo aqui da madeira, no caso aqui o Pinus ilhabilis, que é madeira mole, que tem como vantagem o fato de flutuar na água.
Essa passa por um descasque e destroçamento, seguindo para a moagem em água. Aqui a água diminui o calor de atrito e flutuações das fibras, promove as flutuações da fibra. E a moagem é feita em ângulos agudos para que as fibras liberadas sejam mais longas. Após a moagem em água, nós temos formação do concentrado, formado por subnadante com 15 a 20% de fibras. E esse concentrado dá origem à minha polpa mecânica, que tem como característica o fato de não ter tratamento químico nenhum. A madeira é a principal fonte de celulose para a fabricação de papel. Contudo, podemos empregar algodão, trapo, papel velho, no caso da reciclagem, e rejeitos grossos na indústria têxtil. Existem 2 métodos de descasque das toras de madeira que nós podemos destacar. O método por atrito, que ocorre por ação de tombamento ou de rotação sobre uma massa móvel. Literalmente, nesse caso, a madeira é esfolada. E o processo por jato de água, onde é aplicado um jato de água em alta pressão, cerca de 95,2 atm, individualmente em cada tora, e a casca é partida e removida. A celulose e as polioses não contribuem com a coloração das polpas, pois são naturalmente brancas. Contudo, a lignina, a sujeira, os feixes de fibra e os rejeitos tornam o material escuro. Para uniformizar o material e aumentar a qualidade visual, é realizada uma etapa de branqueamento, que nada mais é do que um processo químico aplicado à polpa celulósica para aumentar a sua alvura ou brancura. O branqueamento completa a remoção da lignina remanescente na polpa e é feita por uma série de tratamentos envolvendo cloro, soda cáustica e agentes oxidantes, tais como o hipoclorito, o dióxido de cloro, o peróxido de hidrogênio e o ozônio, o gás ozônio. E na imagem lateral nós temos uma representação de como a fibra sofre branqueamento sucessivo até chegar a uma fibra bem alva, bem branca. Essas substâncias solubilizam e oxidam seletivamente qualquer traço de material colorido remanescente na polpa a um estado incolor. Contudo, é preferível o uso de substâncias à base de oxigênio, tais como o ozônio e o peróxido, pois eles permitem que os efluentes possam ser encaminhados diretamente para a caldeira de recuperação. Esse procedimento não pode ser feito quando se usa o cloro, por exemplo, pois ele pode causar corrosão e explosões. Além disso, o uso de substância à base de oxigênio pode ser feito em circuito fechado de produção, sem necessidade de água fresca e sem efluentes para fora do sistema. Para finalizar nossa aula, nós trouxemos aqui uma comparação entre os processos de preparação da polpa de papel, visto que nessa aula nós focamos apenas no processo craft, mas além do processo craft nós temos também o processo frito e o processo semi-químico. No processo craft nós empregamos para madeira mole ou dura, já o processo sulfito para madeiras coníferas e o processo semi-químico para madeira dura. O processo craft ele usa hidrólise das ligninas para álcoois e ácidos, já o processo sulfite reação com bisulfito de cálcio, e no semiquímico nós temos a sulfonação da lignina e hidrólise das hemicelulose. Empregamos então uma solução a 12,5% de hidróxido de sulfito de sódio e carbonato de sódio no processo craft, 7% com massa de SO2, 4,5% de ácido sulfúrico, 2,5% de bisulfito de cálcio no processo sulfito, e uma solução tamponada de sulfeto de sódio, e que vai de 100 a 200 gramas por litro de carbonato de sódio no processo semiquímico. Como reatores aqui no processo craft nós temos o tanques de digestores feito de aço ou aço inoxidável. Já no processo sulfito nós temos um emprego de tanques de digestores feitos de tijolo
E no processo semiquímico, o uso de aço inoxidável, porém, nesse caso aqui nós temos problemas com corrosão. Como característica do material no processo craft, nós temos um material difícil de alvejar, com coloração parda. No processo sulfito, nós temos um material fácil de alvejar, com coloração branca. E daí vem o nome papel sulfito, que é aquele papel que a gente utiliza constantemente, que é um dos papéis mais claros, né, mais alvos. No processo semiquímico, nós temos um papel não alvejado, geralmente empregado aí para papelão. Como produtos obtidos no processo craft, nós temos sacos de papel pardo para caixa de leite, por exemplo. No processo sulfito, geralmente papéis para livros, embrulhos de papel, embrulhos de pão, perdão, e papel higiênico. E no processo semiquímico, papelão ondulado, papel de jornal e papel absorvente. Como atividade online, então, de nível 1, nós temos a questão 1 da página 117, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 19 de junho de 2018. Temos também a postagem de atividade de nível 3, que corresponde ao capítulo 7, questões 1 a 5, página 118, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 19 de junho de 2018. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos aí na nossa próxima videoaula. Até lá!